Olá, gente, tudo bem? Como é que vão vocês? Espero que esteja tudo certo. Eu coloquei para vocês o comentário lá no grupo, né, sobre o oscilador Ponte de Wien, né? E aí a gente discutiu como é que a gente conseguia fazer com que esse oscilador ele fosse mais estável, mas eu vou gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês exatamente como é que isso funciona. Bem, eu estou aqui com o oscilador Ponte de Wien sintonizado para 10 kHz, tá? E aí todos esses cálculos aqui a gente discutiu na última aula, mas só para a gente dar uma revisada, nós temos um amplificador operacional, tá? E ele tem uma realimentação negativa. Essa realimentação negativa aqui ela tem que ser determinada segundo, né, o critério da oscilação de Van der Pol. Então esse ganho aqui ele tem que ser ligeiramente maior do que 3, tá? Então aqui no caso o nosso ganho vai ser 1 mais R3 sobre R4, que vai dar aqui 3,05. Isso é suficiente para fazer com que os polos do oscilador estejam do lado direito, tá? E aí é assim que a gente vai fazer a nossa solução. E a realimentação positiva é aquela que vai estabelecer a nossa malha de ordem 2. Então temos aqui ó, o nosso circuito RC na malha de realimentação e ligados aqui com um shunt C2R2. Né? Vou lembrar para vocês que o oscilador ele não tem sinal de entrada, né? O oscilador é um gerador de sinais, então portanto não tem nenhum sinal de entrada, apenas as alimentações CC, VCC e VEE. Então fazendo a nossa análise transiente, que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos encontrar qual que é o valor. Eu estou aqui no ambiente STD, então eu preciso clicar aqui para ele sair e confirmar que eu quero trocar para o ambiente de simulação, né? O ambiente sim. Não trocou por alguma razão? Reopen, do you want to continue, confirm. Beleza, ok. E aqui nós estamos no modo de simulação. Então aqui eu tenho sim, né? Isso indica que eu vou fazer essa simulação. Aqui está a nossa diretiva SPICE, que é um transiente de 10 milissegundos. É óbvio que aqui a gente vai ter uma série de períodos, né? Mas esse é o tempo suficiente para a gente verificar o crescimento inicial dessa curva. Tá? Então, vamos colocar aqui para simular. Uma coisa interessante que a gente precisa ver nessa resposta é a seguinte. Ó, a nossa simulação precisou de mais tempo, né? Nós não temos no oscilador Ponte de Wien nenhum limitador de tensão. Né? Então, o que acontece? O nosso sinal ele começa a oscilar e começa a ter um crescimento exponencial da amplitude. Né? Foi isso que a gente viu também na nossa última aula síncrona. Se a gente der um zoom aqui, dá para a gente ver que a diferença no período, aqui a gente está em 8.388 milissegundos, um período após a gente está em 8.495, né? Então, o nosso período está aqui de cabeça aproximadamente 100 microsegundos, o que dá 10K. Então, a oscilação está correta. Mas vamos observar esse comportamento aqui. Então, 10 milissegundos foi suficiente para a gente ver o início, mas não o final. Tá? Vamos ver essa característica atualizando a nossa simulação. Então, vou não salvar aqui e vou atualizar o meu transiente para, vamos ver, uns 50 milissegundos, talvez já seja suficiente. Então vamos ressimular e ver o que acontece. É claro que essa simulação agora vai demorar um pouco mais de tempo. Ainda não foi suficiente, tá, para ele saturar. Então vamos colocar bem mais tempo aqui. Vamos não salvar. Deixa eu colocar aqui 50. Dobrar esse tempo para a gente ver se a gente consegue observar em 100 milissegundos ele atingir aquela saturação. Então vamos ver. Não, tem alguma coisa estranha. Deixa eu aumentar esse ganho aqui um pouquinho para ver se ele oscila melhor. E aumentando esse ganho aqui, o ganho vai ser maior. Possivelmente ele vai oscilar mais facilmente. Simulador é assim, né? Tem esse tipo de problema. Especialmente com osciladores. É bastante problemático. Bem, aqui ele oscilou bem. Então eu não preciso simular tanto, eu vou refazer para 20 milissegundos, mas eu já posso mostrar para vocês aqui, se eu seleciono uma parte do sinal, ele está assim porque ele, obviamente a frequência é muito alta e eu simulei por muito tempo. Mas se a gente dá um zoom, a gente consegue ver que foram atingidos os limites superior e inferior de saturação. Isso não é o ideal, né? Além disso, a frequência aqui não vai ser 10K, então se a gente observa aqui, ó, x igual a 20.242 milissegundos,
Então eu esperaria que o próximo pico estivesse em 20.342, alguma coisa, né? Mas isso não está acontecendo, está acontecendo lá em 20.37. Isso significa que o período está maior do que o que a gente imaginou, isso implica numa frequência menor. E isso acontece justamente porque nós atingimos essa saturação. Então, nesta região aqui, em que o amplificador operacional satura, o nosso circuito não está mais funcionando como oscilador harmônico. E tem uma forma que a gente consegue, eu não vou nem ressimular, mas aqui na frente a gente consegue ver o crescimento exponencial, né? É tão rápido que a gente só vê alguns poucos ciclos e ele já atinge. Isso porque eu coloquei um ganho muito maior, né? Se a gente coloca um ganho menor, mais próximo do 3, esse crescimento aqui é mais lento, tá? O que a gente pode fazer? A gente vai agora colocar um limitador, certo? Aliás, eu vou deixar esse sinal aqui. A gente vai colocar um limitador. Então, o que eu vou limitar? Vamos parar para pensar nessa malha de realimentação R3, R4, certo? Esta malha aqui tem um ganho 1 mais 2,5 sobre 1, ou seja, 3,5 é o ganho dessa malha. Como esse ganho é muito alto, eu provoco o crescimento exponencial e a saturação rapidamente desse circuito. O que eu tenho que fazer para limitar? Eu preciso colocar aqui em paralelo com esse resistor um elemento que diminua a impedância de R3. Se eu diminuo a impedância de R3, eu consigo controlar esse ganho. Tá? Eu controlo o ganho porque esse elemento paralelo aqui vai diminuir a resistência equivalente. Tá? Só que eu preciso que esse meu elemento tenha uma redução condicionada à amplitude. Se a amplitude for muito pequena, eu não quero que tenha nenhum efeito aqui sobre o meu ganho. Se a minha amplitude do sinal é muito pequena, eu quero que ele funcione normalmente. Mas se essa amplitude começa a aumentar, aí é que eu quero controlar a amplitude. Só quando a amplitude passa a ficar grande demais, eu consigo fazer isso com um diodo. Então eu tenho dois diodos aqui, separadinhos no cantinho. Tá? Eles estão aqui. E eu vou pegar D1 e D2 e colocar lá. Deixa eu copiar todo esse circuito, tá? Essa fonte aqui de corrente dependente de corrente, eu uso para conseguir fazer como se fosse um multímetro dentro desse software, tá? Porque eu uso o EasyEDA por ele ser open source, né? Você pode usar em um outro simulador se você tiver acesso a esse outro simulador, mas eu incentivo meus alunos a usarem o open source. Como esse específico aqui, esse simulador específico EasyEDA, ele não possui amperímetro, o que eu faço? Eu coloco uma fonte de corrente controlada a corrente, né? Com ganho menos 1, então um fluxo de corrente neste sentido, eu quero medir a corrente que entra por aqui, certo? Então ele vai provocar aqui uma corrente fluindo no sentido contrário, ou seja, daqui para baixo. E quando eu coloco um resistor de 1K, eu estou multiplicando essa corrente por 1K. Ou seja, se eu pego um probe de tensão e coloco aqui, esse probe de tensão vai passar a medir corrente. Como eu estou multiplicando essa corrente, eu vou colocar ID o nome dela, porque eu quero medir a corrente no diodo. Como eu estou multiplicando por 1000, através desse resistor aqui de 1K, no final a minha escala vai ser em mA. Então eu estou medindo a corrente em D1 e D2 em mA. Isso vai ficar mais claro quando a gente ver a outra tela. Mas aí, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que essa é uma forma de a gente conseguir engembrar esse simulador específico para a gente medir corrente. Então vamos pensar aqui, ignore, isso aqui é um curto-circuito por dentro, tá? Então você pode ignorar a presença aqui deste elemento. Aqui é um curto-circuito por dentro, porque esse amperímetro aqui é ideal, tá? Então, imagine que eu tenho aqui dois diodos D1 e D2. O que acontece? Vamos imaginar que eu estou no ciclo positivo e de repente a tensão neste nó aqui passa a ser muito alta. Se essa tensão aqui é muito alta, essa tensão será dividida entre R3 e R4. Eventualmente, R3 vai ter tensão suficiente para polarizar D2. Se R3 tem tensão suficiente para polarizar se R3 tem tensão suficiente para polarizar D2, o que vai acontecer é que parte da corrente que passava por R3 vai agora fluir por esse caminho e fluir por D2, certo? Isso implica que, a partir desse ponto para baixo, eu não estou vendo mais a impedância só de R3, eu estou vendo R3 paralelo com D2.
e isso efetivamente reduz a impedância de D2, tirando esse oscilador da sua condição de oscilação prevista por Van der Pol. D1 está aqui para garantir que a mesma coisa acontece no ciclo contrário, tá? Então eu coloquei aqui a corrente para a gente visualizar o que é que vai acontecer. Então vamos ver a tensão de saída e vamos ver o que acontece na minha corrente ID. Então permita-me simular e vamos ver o que vai acontecer. Ok, beleza, então olha só o que aconteceu. De novo nós estamos vendo, né, um bloco, porque eu estou simulando muito mais tempo do que é necessário. Mas se a gente der um zoom aqui no início, dá para a gente ver a forma de onda. Então olha só, a gente ainda tem o crescimento exponencial, mas veja a forma de onda em azul, tá? Deixa eu dar um zoom ainda um pouco maior. Só pegar uns 2 ou 3 ciclos estabilizados aqui. Veja a forma de onda em azul. Esta forma de onda em azul é a oscilação harmônica acontecendo. No entanto, observe que a minha corrente, que está dada em miliampere, certo? Então aqui a minha corrente está tendo um pico de 62 microampere, tá certo? Porque 62 miliampere, tá? Então, 62 microampere é essa corrente aqui que está acontecendo nesse ponto. Ou seja, a partir desse instante aqui, esse instante que eu estou apontando com o meu mouse, que aqui está marcado como 9.719 milissegundos, a minha impedância de R3 muda e passa a ser R3 paralelo com a impedância equivalente dinâmica do meu diodo. E quanto maior é essa tensão, menor vai ser esta impedância equivalente do diodo, tá? Porque mais corrente passa por ele. Eventualmente a gente atinge aqui um ponto máximo em que a impedância paralela entre o diodo e o resistor R3 é pequena a ponto de não provocar mais a oscilação. A gente perde o critério de Van der Pol. O que acontece a partir daí? O circuito começa a descarregar. Então é por isso que a gente vê uma espécie de distorção acontecendo no lado direito dos picos. Porque esse lado direito aqui não é uma oscilação harmônica daqui do pico até aqui. Então, desse instante de tempo, 9.73 milissegundos até 9.751 milissegundos, o que nós estamos vendo é a descarga dos capacitores. Eventualmente, essa derivada aqui passa a ser novamente uma oscilação harmônica. Quando a gente chega aqui no pico, a mesma coisa acontece, só que quem está conduzindo agora é o outro diodo no sentido contrário. Então eu passo a ter a carga do capacitor. Aqui carga no sentido de voltando para zero, né? Então ele está carregando e voltando para zero. Ou a gente pode imaginar como uma descarga de carga negativa. Então, você pode pensar assim também. Então a gente vai ter uma pequena distorção nessa senoide por conta desse efeito. Porém, se a gente para observar aqui qual que é o período, vamos ver o cruzamento dessa onda. Aqui essa onda está cruzando em 9.816 e ela cruza de novo em 9.924. Então meu período está sendo de 106 para 4 dá 8, 108 microsegundos. Então 108 microsegundos está menos de 10%, está cerca de 10% fora, 10% afastado do que a gente queria. Então essa frequência aqui vai dar 10% menor, já que o período está 10% maior. Então ela vai dar ali 9K. Né? Eu não calculei, isso aqui eu estou vendo agora nesse momento. Então essa frequência aqui vai dar em torno de 10% fora do meu padrão. Então esse é um resultado extremamente interessante, né? Que a gente pode fazer essa adaptação para garantir que o meu oscilador tem um limite. Tá? E quando a gente observa a onda como um todo, é bem claro perceber que esse limite aqui acontece em torno de 723, ou seja, esse limite acontece aqui na tensão do diodo, né? Mais ou menos na tensão do diodo, e ele começa a conduzir quando a gente já tem... não é necessário ter 0,7 ao longo do diodo para que ele comece a conduzir, né? Essas tensões aqui ainda pequenas, aqui da ordem de 4, 0,4, né?
0403 em R3, ele já começa a conduzir e aí, eventualmente, em algum ponto, ele começa, de fato, a retirar o critério do Van der Pol, né? Faz com que o seu oscilador saia do critério do Van der Pol. Se a gente dá um zoom aqui, a gente consegue, inclusive, ver a descontinuidade do momento em que o diodo deixa de conduzir. Eu não sei se na sua tela dá para ver, mas existe uma descontinuidade bem aqui, que é o momento em que o diodo volta a deixar de conduzir, né? E nesse ponto aqui, a gente continua com a nossa oscilação harmônica. Beleza? Agora, tem uma limitação grande nesse tipo de ajuste, porque a nossa amplitude vai ser sempre parecida aqui com a tensão sobre o diodo, né? A tensão de joelho. Um ajuste que a gente pode fazer no circuito nesse sentido, e permita-me já colocar aqui menos tempo, vamos fazer agora o nosso transiente em 20 milissegundos, um ajuste que a gente pode fazer aqui em R3, certo? Se a gente não pega toda a tensão em R3, mas pega somente uma parcela da tensão em R3, a gente consegue modificar esse efeito. Então, vamos fazer da seguinte forma. Será que eu consigo pegar todo mundo aqui e puxar mais para lá? Vamos tentar fazer isso. Então, vou pegar todos esses elementos aqui. E peguei demais. Vamos um pouco menos. E vamos empurrar todo mundo para lá. Não, eu destruí meu circuito de uma forma horrível. Então, vamos um por um. Vamos mais devagarzinho. Tá, então, vou selecionar isso aqui. Vou empurrar para lá. Esse simulador é meio estranho nesse sentido, tá? E aí eu vou deixar o meu R3 como estava anteriormente, né? Com o shunt aqui dos diodos, mas eu vou colocar um outro valor de resistor em série com esse conjunto. Então, permita-me tirar isso aqui e colocar um resistor bem aqui. Certo? Então, vamos lá. Eu não vou me preocupar aqui com posição, tá? Eu só vou conectar aqui todo mundo rapidinho para poder mostrar para vocês. Tá? Mas aí dá para alinhar aqui. W e vamos alinhar aqui. Ok. Então, beleza. Alinhei aqui, conectei aqui e esse outro lado eu conecto lá em cima na nossa saída. Então, veja só. Ignorando o meu amperímetro improvisado, quem é o meu novo R3? O meu novo R3 é R3 mais R6. Só que agora, em vez de pegar os meus 300, 400 milivolts só sobre R3, eu vou pegar sobre uma parcela de R3. Então, eu vou precisar atualizar esse valor aqui. Vamos dizer que ele vai tomar 1.5K e o meu R6 é 1K. Então, veja só, o meu valor de 2,5, que criou a minha oscilação na situação anterior, agora eu vou dividir entre R3 e R6. Mas o meu D1 e D2 só vai fazer o shunt de uma parcela desse sinal. Que diferença isso faz agora, né? Que diferença isso faz? Que o meu 0,7 agora vai ser uma parcela menor da totalidade do sinal. Tá? E faltou alguma coisa conectar, não foi? Esse sinal de saída aqui tem que conectar aqui, ó, tá? Para fazer a minha realimentação positiva e fazer a minha realimentação negativa. Pronto, eu espero que este sinal esteja correto, tá? Acho que está tudo certo, não é não? Aqui minha realimentação positiva, aqui minha realimentação negativa com os diodos fazendo aqui o shunt. Então, vamos simular e vejamos o que vai acontecer, tá? Então, o que a gente está esperando agora como resultado dessa simulação? A gente espera que a amplitude estabilize, só que agora num valor maior. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Vamos novamente dar um zoom aqui em um ponto, vamos pegar uns 3 ou 4 ciclos estáveis, tá? E é precisamente a mesma coisa que nós estamos vendo, mas agora com uma tensão mais alta, certo? Em vez de a gente ter uma tensão de 0,7, estamos tendo aqui a tensão de 1.68. Então, né, a partir disso, a gente consegue exercer controle, tá, sobre a amplitude. Então, a gente pode até tentar atingir uma amplitude maior, por exemplo, fazendo com que uma parcela menor desta resistência esteja sobre R3. Então, qual foi a amplitude que a gente encontrou agora? A gente encontrou agora a amplitude de
1.72 volts. O que acontece se a gente divide por 3 aqui? Então vamos fazer isso. Vamos deixar, em vez de 1,5, vamos deixar 0,5 e esse 1 a gente vai colocar aqui com 2K. Ou seja, a soma R3, R6, R4, que é o nosso circuito série, permanece a mesma, mas agora nós estamos avaliando, controlando, limitando somente a tensão sobre R3, tá? Então, o que acontece? Vamos simular e vamos ver qual será agora a nova resposta. A gente espera uma amplitude ainda maior, né? Então foi grande demais, a amplitude chegou nos nossos 10, né? Extrapolamos aí o valor máximo permitido. Então vamos voltar, vamos tentar outra vez. Tá, vamos colocar um pouquinho maior. Vamos colocar de 1K aqui, então. Vamos colocar de 1K, então aqui vai ter que estar 1,5. 1.5. Beleza. E aí fazer essa última que eu mostro para vocês. Espero que isso ajude bastante aí na prática. Beleza. Então ele parou aqui em 4 volts. Então anteriormente a gente tinha o que? A gente tinha 1.7 e agora chegamos a 4. Então é uma forma mais correta, né? Mais previsível de você determinar qual vai ser a sua frequência e a sua amplitude. Note que quanto maior é essa sua amplitude, menor é o efeito que a gente percebe de distorção na curva. E por que isso? Porque agora o seu controle, se a gente observa o circuito, o seu controle não está mais sobre R3 inteiro, né? A gente vai ter um R6 que não varia e a sua distorção só vai acontecer aqui numa pequena parcela, ou seja, numa parcela menor da sua fração. Então, o que antes era 1 mais R3 sobre R4, agora vai ser 1 mais R6 sobre R4 mais R3 sobre R4. E é só esta última parcela que se altera com a alteração da impedância do diodo. Então, é um percentual menor de mudança que a gente observa. Tá? Então, controlando essas variáveis, a gente consegue controlar a amplitude do sinal. Essa curva aqui amarela é a corrente no diodo, né? E a gente vê também que para amplitudes maiores, como a gente esperava, a corrente no diodo ela não tem mais uma fase tão longa no zero, né? O diodo passa a conduzir praticamente o tempo todo. Aliás, eu acho que não, eu estou falando besteira aqui, porque eu estou medindo corrente agora não no diodo, né? Eu mudei o lugar da medição de corrente, eu estou medindo a corrente em todo o ramo. Então, never mind, eu estou medindo a corrente em todo o ramo, não estou medindo a mesma coisa. Vamos até ver isso, tá? Já que esse vídeo é mais curtinho, vamos ver isso. Tá? Eu quero medir a corrente só no diodo. Então eu vou tirar isso daqui. Deixa eu colocar ele aqui. Em série, né? Ele pode ir antes ou depois do amperímetro, tanto faz. E vou ligar ele dessa forma. E ligar ele aqui. Ok. Não, estou fazendo besteira. Eu tenho que tirar daqui e botar meu amperímetro aqui. Certo? Então tá aqui em série. E eu estou ligando meu amperímetro aqui para medir a corrente no diodo. Agora vai dar certo. Porque eu estou medindo a corrente só que passa por D1, D2. Então vamos fazer mais uma vez. Beleza. É a mesma curva, né, como a gente esperava. E ainda existe aqui a descontinuidade da corrente. Então a forma com que esse circuito está se comportando é basicamente a mesma, né? O diodo começa a conduzir. Quando a gente chega no topo dessa condução, o meu circuito deixa de oscilar com os critérios de Van der Pol. E aí ele começa a cair exponencialmente até esse ponto aqui, em que ele volta a se comportar como um circuito de segundo grau. E por aí vai, esse comportamento ele vai se repetindo. Certo? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês aí um pouco na prática. Tá? Hoje é a quarta-feira, vocês têm que fazer até sexta. Então, vocês já devem estar no momento avançado dessa prática, né? Então, façam aí essa correção para que vocês consigam controlar a frequência e controlar também a amplitude, certo? E aí, dá para a gente ver mais uma coisinha, que é o seguinte.
Agora que eu estou com amplitude mais alta, aquele pequeno efeito vai se minimizar, veja só. Então aqui eu tenho 6.639 e no meu próximo ciclo 6.744. Né? Então o meu desvio foi ainda menor. Aqui tem 639 e aqui 744, 745. Né? Então meu período foi 106. Se eu não estou fazendo essa subtração aqui de cabeça errado. Mas 106 micro está muito mais próximo de 10K, certo? Está em torno de aí 0,5% fora do que a gente esperava. Tá? Não, 0,5 não, 5% fora. Então, anteriormente, quando a gente fez essa curva aqui, essa curva aqui, a gente estava em torno de 10% fora. Aumentando essa amplitude, a gente reduziu para em torno de 5% fora. Quanto maior, menor vai ser essa diferença, tá? A gente só não pode jamais deixar saturar, porque aí o efeito da limitação na saturação vai causar uma série de outras coisas indesejadas. Tá bom, pessoal? Então, eu espero ter ajudado vocês aí na simulação. E é isso. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima.